O exercício a seguir trata da margem de segurança operacional. Para a gente entender a margem de segurança operacional, é importante conhecer outros dois conceitos da contabilidade gerencial, que são o ponto de equilíbrio contábil e a margem de contribuição unitária. Mas a gente vai começar com o ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil se refere à quantidade necessária de unidades, de peças, enfim, a quantidade de mercadorias que a empresa, produtos ou mercadorias que a empresa precisa vender para poder pagar os custos e despesas variáveis e também os custos e despesas fixas do negócio, da operação. Vendendo essa quantidade, essa determinada quantidade que a gente chama de ponto de equilíbrio, a empresa consegue pagar todos esses gastos sem ter prejuízo, também não tem lucro. Nessa situação em que a empresa não tem nem lucro e nem prejuízo, a gente chama de ponto de equilíbrio contábil. Muito bem, o que a empresa vende acima, a quantidade que a empresa vende acima desse ponto de equilíbrio contábil, a gente chama de margem de segurança operacional. Vamos tentar entender melhor resolvendo os exercícios. Considere os seguintes dados da empresa Liberate SA. Quantidade vendida, 258 unidades, custos e despesas variáveis, R$ 350 por unidade, custos e despesas fixos, R$ 56 mil por mês, valor total, preço de venda, R$ 600 por unidade vendida. Muito bem, para fazer todos esses cálculos, a gente começa primeiro com a margem de contribuição unitária, porque a gente precisa conhecer a margem de contribuição unitária para poder conhecer o ponto de equilíbrio contábil. Mas é bem tranquilo, vamos lá. Margem de contribuição unitária seria o preço de venda, está aqui, R$ 600, menos todos os custos e despesas variáveis desse produto. Aqui ele já trouxe tudo num valor só, eles já apresentaram tudo em um valor só, R$ 350. Muito bem, R$ 600, que é o valor de venda, menos R$ 350, que são os custos e despesas variáveis, eu tenho o valor de R$ 250. R$ 250 é a margem de contribuição unitária. Estou trabalhando aqui somente com uma unidade do produto, valores relativos a uma unidade do produto. Muito bem, descontando do preço de venda, custo e também despesa variável, sobra para a gente R$ 250. Esse valor que sobra é a margem de contribuição unitária, ou seja, aquele valor que é necessário para a empresa poder pagar os custos e despesas fixos, né, e também gerar lucro para a empresa. Agora a gente calculou a margem de contribuição unitária, a gente sabe que é R$ 250, e a gente entendeu de onde veio esse valor de R$ 250. Agora eu preciso conhecer o ponto de equilíbrio contábil da operação. Esse ponto é tranquilo, basta pegar o custo e despesa fixo, o total, e justamente dividir pela margem de contribuição unitária, ou seja, R$ 56 mil, faço a divisão por R$ 250, eu tenho então em quantidade o meu ponto de equilíbrio contábil, ou seja, a quantidade de produtos que eu preciso vender para poder pagar custo e despesa fixo e custo e despesa variável também. R$ 56 mil divididos por R$ 250, eu tenho então em quantidade, a quantidade de 224 unidades. Se a empresa vender 224 unidades, ela consegue ter recursos suficientes para pagar tudo o que é custo e despesa variável e também o custo e despesa fixo. E zera, não tem lucro, mas também não apresenta prejuízo na operação. A gente pode até demonstrar aqui um cálculo que exemplifica, né, que confirma esse raciocínio. Muito bem, vendendo 224 unidades, ela consegue zerar a operação, por assim dizer, né? Não tem lucro nem prejuízo. Só que o que ocorre? Aqui a quantidade vendida foi 258 unidades, ou seja, ela vendeu mais unidades necessárias para cobrir o ponto de equilíbrio. 258 unidades menos 224, que é o ponto de equilíbrio, eu tenho então 34 unidades. A margem de segurança operacional em unidades para essa questão é de 34 unidades. Significa que ela vendeu 34 unidades a mais e isso representa a margem de segurança operacional do negócio.